Autorresponsabilidade. Seja a sua própria garantia. Seu futuro só depende de você, pode chorar. Ou seu futuro só depende de você, pode sorrir. Eu acho o máximo que o meu futuro só dependa de mim. Mas deixa eu te explicar. A sua liberdade e o seu sucesso só começam de verdade quando a sua garantia deixa de estar fora e passa a estar em você mesmo. Existe um grande investidor que eu adoro citar aqui, que é o Naval Ravikant. Ele tem um jeito de pensar muito interessante. E ele é um pouco filósofo também. E aí ele conta como ele construiu toda a riqueza dele, ele era pobre, e ele construiu essa riqueza se garantindo. E não contando com a ajuda de outras pessoas. Ou seja, ele não tinha um pai rico, ele não herdou nada. E ele sabe que se acontecer alguma coisa assim, tremenda, uma tragédia na vida dele, uma guerra mundial, e ele perder tudo, em uns 10 anos, mais ou menos, ele vai ter construído toda a fortuna dele de volta. Por quê? Porque ele sabe que ele tem os conhecimentos, as habilidades, ele tem a disciplina, os hábitos, as virtudes, e ele se garante. Agora eu te pergunto, e você? Você já se pegou esperando que alguém resolva os seus problemas? Que o seu chefe reconheça o seu valor, mesmo sem você precisar mostrar assim tantos resultados? Ou que o seu parceiro adivinhe o que você está sentindo sem você precisar dizer? Que o governo ou qualquer outra instituição crie as condições perfeitas para você prosperar? Sim, você está vivendo no que eu chamo de modo passageiro da vida. Você está no banco de trás, esperando que alguém dirija você até o seu destino. E você sabe qual que é o problema disso? Você nunca vai chegar onde você realmente quer, ou onde você realmente poderia chegar. Porque no fim das contas, ninguém, absolutamente ninguém, gente, está comprometido com o seu sucesso, com a sua felicidade e com a sua liberdade, tanto quanto você mesmo. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Autorresponsabilidade, ou seja, a sua própria garantia. Não como um fardo pesado, mas como o maior poder que você pode ter. Porque quando você assume esse protagonismo, você se torna a sua própria garantia. Olá, meus queridos amigos e amigas, sejam muito bem-vindos ao Vai Por Mim, o podcast mais interessante do Brasil. Aqui é um verdadeiro cabinet de curiosidades, onde a gente fala de tudo um pouco, mas sempre com profundidade. Como eu gosto de dizer, esse podcast é para te transformar numa pessoa interessante e interessada. Se você está chegando aqui agora, muito prazer, eu sou Letícia Casarré, eu sou cientista de formação, sou também editora, educadora, e eu sou casada com um ator incrível que talvez você já conheça, o Juliano Casarré. A gente tem 6 filhos, uma rotina intensa, mas que me ajuda a ser uma pessoa cada vez melhor, sem sombra de dúvidas. Então, eu já fui bióloga, eu já trabalhei na moda, já publiquei a minha própria revista, e hoje o meu propósito é esse aqui, provocar transformação intelectual, emocional, interior, enfim, transformação de vida. Esse podcast aqui, o Vai Por Mim, ele tem 3 objetivos principais, que são democratizar os conhecimentos que eu sei que mudam a vida das pessoas. Em segundo lugar, ajudar gratuitamente as pessoas e atrair pessoas para aprenderem mais profundamente comigo nos meus cursos, nos meus negócios, que é onde eu realmente consigo ajudar com muito mais profundidade. Então, nos cursos, nas formações, principalmente na minha mentoria, a The Way, é que eu realmente consigo te entregar o que eu tenho de melhor. Inclusive, se você quiser saber mais sobre a mentoria, como ela funciona, se ela é para você, se você pode participar, eu vou deixar o link com o formulário para você aplicar. Está aqui na descrição do episódio. É só você se inscrever e responder tudo que a gente vai entrar em contato, tá? Mas antes de começar, eu queria te pedir uma coisinha. Se esse episódio significar alguma coisa para você, se você gostar dele, compartilha, comenta, me ajuda a chegar em mais gente e vamos caminhar juntos, tá? Porque conhecimento, quando bem aplicado, muda a vida de todo mundo para melhor. Então, gente, o que eu quero dizer aqui? A gente vive numa cultura que normaliza terceirizar responsabilidade. Eu não estou falando só das tarefas do dia a dia, porque isso, quando bem feito, é estratégico, é necessário terceirizar. Eu estou falando de terceirizar o protagonismo da sua própria vida. Então, eu quero que você veja alguns sinais de que você pode estar fazendo isso. Se você culpa as circunstâncias externas pelos seus fracassos, mas raramente se acredita pelos seus sucessos. Se você espera que outras pessoas resolvam as situações que você mesmo poderia resolver. Ou se você sente que você está o tempo todo como uma vítima do sistema, da economia,
da sua criação, dos seus pais, do seu passado, ou se você tem mais desculpas do que planos para sua vida, pensa nisso. Se você conhece o caminho do que você deveria fazer, mas espera motivação para começar a fazer. Você se enxergou em algumas dessas coisas, desses sintomas? O problema é que quando você terceiriza a sua responsabilidade, você também terceiriza o seu poder. E aí você fica à mercê, de fato, das forças externas, do sistema, do governo, das pessoas. Isso gera uma sensação constante de impotência, de que a vida acontece para você, ou seja, você sofre a vida e não você cria a sua vida, sabe? Ela não é por causa de você. E essa mentalidade é um dos maiores bloqueios para a gente ter uma vida plena, uma vida realizada e onde a gente encontre paz. Porque, no fundo, essa paz que todo mundo quer, ela não vem de ter o controle absoluto sobre tudo que vai te acontecer. Isso é impossível. A paz vem de saber que, independente do que aconteça, você tem a capacidade de responder da melhor forma possível. Ou seja, você é a sua própria garantia. E isso, gente, é autorresponsabilidade. E sabe por que eu quis falar sobre isso? Em 2009, eu descobri uma gravidez inesperada ao fim de um relacionamento que não era saudável. Era um relacionamento que hoje a gente sabe que era abusivo, mas naquela época não se falava sobre isso, se falava só de, uma pessoa mau caráter, um cafajeste, enfim. Eu consegui sair desse relacionamento, mas assim que eu terminei, eu descobri que eu estava grávida e que, portanto, eu estava prestes a ser mãe solo, sem estabilidade financeira, apesar de eu ter acabado de defender o meu mestrado, com uma carreira científica que exigia dedicação integral, ou seja, era uma bióloga que ia para o mato, para a floresta. Como é que eu ia cuidar de um bebê pequeno, recém-nascido? Então, naquele momento, eu tinha duas opções. Ou me vitimizar e esperar que alguém, sei lá, meus pais, ou até o próprio pai biológico, resolvesse a minha situação, ou eu mesma assumir o volante da minha vida e criar o meu próprio caminho. E eu escolhi a segunda opção. Então, eu voltei para a casa dos meus pais, que graças a Deus me ajudaram. Eu estudei mais de 9 horas por dia durante 9 meses. E eu passei em primeiro lugar em um concurso público, em um não, em 2. Em um eu passei em primeiro, no outro eu passei em 7º. E eu sabia que eu precisava garantir a estabilidade para mim e para o meu filho. Então foi isso que eu fiz. Foi nessa época que eu reencontrei o Juliano, que era um amigo meu de juventude. Eu conheço ele desde os meus 17 anos e nessa época eu tinha acho que 25 mais ou menos. A gente se apaixonou durante a gestação. Ele me pediu em casamento e decidiu adotar o meu filho antes mesmo que ele nascesse. Vocês conheciam essa história, gente? Estamos ao vivo! Muita gente poderia dizer que eu tive sorte. Eu tive sorte mesmo. Mas a verdade é que a sorte favorece quem está preparado. Então, se eu não tivesse assumido a responsabilidade pela minha vida, se eu não tivesse agido com coragem, com determinação, talvez eu não estivesse aberta para reconhecer e receber o amor quando ele apareceu para mim. E essa não foi a primeira nem a única vez que eu precisei ser a minha própria garantia. Quando eu decidi, anos depois, mudar de carreira da biologia para moda, quando eu fundei a minha própria revista, a Cause Magazine, quando eu me converti à fé católica, mesmo sabendo que eu poderia perder amigos e oportunidades profissionais, quando eu enfrentei os desafios de ter uma filha com uma cardiopatia congênita raríssima, em todos esses momentos, a autorresponsabilidade foi a minha bússola. Eu sempre pensei, o que eu tenho que fazer aqui? Qual é o meu papel? Qual é a minha parte de responsabilidade para que as coisas corram da melhor maneira possível? Então, de onde que vem esse conceito, gente, da autorresponsabilidade, tá? Na psicologia, existe um conceito que se chama locus de controle, e ele explica muito sobre isso. Ele foi desenvolvido pelo psicólogo Julian Rutter. Ele descreve como as pessoas percebem a relação entre as ações delas e o que acontece na vida delas. Pessoas que têm esse locus de controle interno, elas acreditam que elas, de fato, têm o poder sobre os eventos da vida delas. Elas entendem que as escolhas e ações delas vão determinar grande parte dos resultados que elas vão ter. E eu sou uma pessoa assim. Já pessoas com locus de controle externo, elas tendem a acreditar que outras coisas, forças externas como sorte, destino ou até as ações dos outros, controlam o que acontece com elas. E aí vários estudos mostram que pessoas que têm um locus de controle interno, elas tendem a ser mais realizadas, mais felizes e mais resilientes diante das adversidades, das coisas ruins que vão acontecer na vida de todo mundo. Na filosofia, existe o existencialismo do Sartre. Eu particularmente não gosto muito, não sou muito fã do Sartre, mas ele foi uma pessoa importante. E ele traz o conceito de que a existência precede a essência. Ou seja, a gente não nasce com um propósito pré-definido, a gente
cria o nosso propósito através das nossas escolhas. E com a liberdade de escolha vem a responsabilidade. Outra referência, e esse de verdade eu gosto dele, que é o psiquiatra e sobrevivente do Holocausto, o Viktor Frankl, ele desenvolveu essa ideia um pouco mais no livro dele, Em Busca de Sentido. Ali ele observou que mesmo nas condições mais desumanas dos campos de concentração, as pessoas ainda tinham a liberdade de escolher a atitude delas diante das circunstâncias. Ele mesmo diz assim: entre o estímulo e a resposta existe um espaço. E nesse espaço está o nosso poder de escolher. A nossa resposta é onde está o nosso crescimento e a nossa liberdade. E é exatamente isso que a autorresponsabilidade representa. É o reconhecimento desse espaço entre o que nos acontece e como a gente responde a isso. Então, o que eu quero que você entenda? Que desenvolver a autorresponsabilidade não é uma coisa que vai acontecer da noite para o dia. É um processo que pode ser cultivado com as práticas diárias. E aí eu quero deixar aqui 5 estratégias que transformaram a minha vida e podem transformar a sua também, para que você cresça nessa habilidade de ter autorresponsabilidade. Primeiro adote a mentalidade do protagonista. Você tem que parar de se ver como uma vítima, como um personagem que está ali só reagindo às circunstâncias e começar a se ver como um protagonista da sua história. Então, eu quero que você substitua frases que passam pela sua cabeça como: poxa, isso sempre acontece comigo. Você vai substituir isso por: o que eu posso aprender com essa situação? E aí você se lembra: eu não posso controlar tudo o que me acontece, mas eu posso controlar como eu respondo a isso. Então, a maior liberdade que a gente tem é a liberdade de decidir como a gente vai responder a tudo que nos acontece. Segunda estratégia, pratique a autoanálise honesta. Eu quero que você reserve um tempo todos os dias para você refletir. Não é complicado, gente. São 10 minutos antes de você dormir, por exemplo, ou ao acordar. E aí eu quero que você faça perguntas. Se você fizer quando você for dormir, você vai perguntar: o que eu fiz hoje que me aproximou dos meus objetivos? E o que eu fiz que me afastou dos meus objetivos? E aí você vai identificar os padrões de comportamento que não estão te servindo e você vai assumir o compromisso de mudá-los, de preferência a partir do dia seguinte, que é a sua nova chance de ser uma pessoa melhor. Terceira estratégia, desenvolva a disciplina da ação imediata. Então, sempre que você identificar alguma coisa que precisa ser feita, não procrastine. Você pode adotar a regra dos 5 segundos da Mel Robbins. Conta de 5 a 1 e age imediatamente. Faz o que tem que ser feito. E lembra, motivação vem depois da ação, não antes. Você não pode depender de se sentir motivado para fazer. Pelo contrário, você tem que fazer o que é certo e aí você vai se sentir motivado. Quarta estratégia, cultive relacionamentos que incentivem a sua autonomia. Então, cerque-se de pessoas que te inspiram a crescer, não que te mantêm pequena, dentro dos seus limites. Você precisa buscar mentores, modelos, exemplos, amigos que servem para exemplificar o que é essa autorresponsabilidade. Pessoas que, de fato, fazem isso na vida delas. E aí você se afasta daqueles relacionamentos que reforçam o seu vitimismo ou a sua dependência. Procura aí na sua vida quem são as pessoas que estão num grupo e quem são as pessoas que estão no outro. Quinta estratégia, pratique a autocompaixão. Ser autorresponsável não significa que você vai ser impiedoso com você mesmo. Quando você errar, e você vai errar, é inevitável, nós somos falhos, você vai reconhecer o seu erro, você vai aprender com ele, vai crescer com ele e vai seguir em frente. E aí você se lembra, você está fazendo o melhor que você pode com as ferramentas que você tem agora. À medida que você adquire novas ferramentas, ou seja, novos conhecimentos, você aprende com o seu mentor, com a sua mentora, você aprende com conselhos de amigos, amigas que já passaram pelo que você está passando. Aí você evolui, você vai virando uma pessoa melhor. E quais que são os benefícios, então, Letícia, de você ser a sua própria garantia? Quando você assume verdadeiramente a responsabilidade pela sua vida, aí você vê que as transformações maiores, as que são mais profundas e mais verdadeiras, elas começam a acontecer. Por quê? Primeiro você desenvolve uma confiança inabalável em você mesmo. Você sabe que você pode contar com você em qualquer situação. Entende? Você se torna a sua própria garantia. E aí você começa a tomar decisões mais alinhadas com quem você é, com seus valores, com seu propósito. Porque você não fica mais buscando ou dependendo de aprovação externa. Você fica mais resiliente diante das adversidades, dos obstáculos, dos desafios, porque você sabe que você sempre tem o poder de escolher como você vai responder àqueles desafios. E aí você experimenta o que eu adoro pensar e falar sobre, inclusive na minha mentoria a gente fala que o ROI da mentoria, né, o valor que ela gera é esse, é você experimentar mais paz interior.
porque você não está constantemente culpando os outros, ou as circunstâncias, ou o que quer que seja o sistema, o governo, pelos seus problemas. Aí você também começa a atrair relacionamentos mais saudáveis, mais equilibrados, porque você não está buscando nos outros o que você deveria estar encontrando em si mesmo. E talvez o mais importante, você começa a viver uma vida que é verdadeiramente sua. Não é uma vida ditada por expectativas sociais, pressões familiares, medos que você tem, mas é uma vida que você escolheu. Você escolheu conscientemente, passo a passo. E isso faz toda a diferença. E existe uma aparente contradição nessa coisa da autorresponsabilidade que sempre me fascinou, que é quanto mais responsabilidade você assume, mais livre você se torna. Parece contraditório, né? Só que não é, porque afinal a responsabilidade ela soa como um peso, como um fardo. E liberdade soa como ausência desse peso, como uma leveza. Mas a verdade é que a maior prisão que existe é depender dos outros para a sua felicidade, para a sua realização, para o seu senso de valor próprio. E aí quando você terceiriza essas coisas, você se torna refém de forças que você não pode controlar. Você não pode controlar se a outra pessoa que convive com você vai te valorizar, vai te amar, vai te respeitar. Você não tem como controlar isso. Por outro lado, quando você assume total responsabilidade pela sua vida, pelos seus pensamentos, suas emoções, suas ações, seus resultados, aí você se liberta dessa dependência. Você se torna soberano, o rei do seu próprio castelo interior. E é aí que nasce a verdadeira liberdade. Não na ausência da responsabilidade, mas na plenitude dela. Como dizia o filósofo Epiteto, faça o melhor uso do que está em seu poder e aceite o resto que acontece. E aí, se você é uma mulher como eu, que busca excelência em todas as áreas da vida, então a autorresponsabilidade ela não é opcional para você, ela é fundamental. Se você é um homem, um pai de família, um empreendedor, você precisa ser responsável. Você precisa aplicar esse princípio aos 3 pilares da sua vida: pessoal, profissional e interior. Na vida pessoal, por exemplo, essa autorresponsabilidade ela vai significar o quê? Você assumir justamente esse protagonismo nos seus relacionamentos, na sua saúde, na educação dos seus filhos. Significa não esperar que o seu parceiro adivinhe as suas necessidades, por exemplo, mas comunicar elas claramente. Significa não terceirizar completamente a educação dos seus filhos e lá na frente começar a entender os problemas que isso vai causar, mas ser uma presença ativa e constante na vida deles. Na vida profissional, significa que você não vai esperar que o seu chefe reconheça o seu valor, mas você vai demonstrar o seu valor, você vai se posicionar. Significa que você não vai culpar o mercado pelas suas dificuldades, por você não estar no lugar onde você gostaria, não estar faturando tão bem. Você vai desenvolver as habilidades que o mercado valoriza. Você vai se fazer entender e se fazer perceber nesse mercado. Significa não esperar que as oportunidades caiam do céu, mas que você vai criar as oportunidades ativamente. E aí vamos para a vida interior. Significa não terceirizar o seu crescimento espiritual e intelectual para gurus, influencers ou qualquer autoridade externa. Você tem que buscar o conhecimento, você tem que refletir profundamente e formar as suas próprias convicções. A verdade, ela mora dentro de você. Você precisa fazer esse exercício de descobrir, assumir a responsabilidade pelo seu desenvolvimento como ser humano. E aí, quando você integra essa autorresponsabilidade nos 3 pilares, você cria uma vida plena, uma vida íntegra, que tem coerência em todas as suas atitudes, em todas as posições que você joga, entende? E aí você alcança aquela paz que a gente tanto falava. Então, uma vida onde você não está constantemente dividido entre diferentes versões de você mesmo, você tem unidade. Todas as partes trabalham em harmonia. E aí, no fim das contas, ser sua própria garantia não significa que você tem que fazer tudo sozinho. Significa reconhecer que, sim, você é interdependente, mas que você é a única pessoa que vai estar presente em cada momento da sua vida, do início ao fim. E por isso você deve ser a sua própria garantia. Você merece o seu próprio compromisso. Você merece a sua própria confiança. Você merece o seu próprio investimento. O desafio que eu quero deixar para você aqui é muito simples, mas ele é profundo. Eu quero que você identifique uma área da sua vida onde você tem terceirizado a sua responsabilidade. Pode ser na sua saúde, nos seus relacionamentos, na sua carreira, até na sua espiritualidade. E aí você vai dar um pequeno passo para reassumir o controle. Pode ser uma coisa simples, tão simples quanto marcar aquela consulta médica que você está adiando, ter aquela conversa difícil que você tem evitado, ou começar aquele projeto que você sabe que vai te aproximar dos seus sonhos. O importante é você dar esse primeiro passo, porque a autorresponsabilidade, como qualquer outra virtude, ela só se fortalece com a prática.
E aí eu quero que você se lembre, não vai ficar perfeito, não precisa ser perfeito. Você só precisa estar disposto a crescer um pouco a cada dia. Se você gostou desse assunto, você vai gostar também de ver um episódio chamado Todo Sucesso é Interno. Assiste esse episódio e me conta se faz sentido para sua vida. Escreve aí nos comentários também qual é a área da sua vida onde você vai assumir mais responsabilidade a partir de hoje. Estou curiosa para saber. E vai por mim. Quando você se torna a sua própria garantia, o mundo inteiro fica pequeno para você.